Uma boa tarde a todos. Solicito aos vereadores, vereadoras, o registro de presença para a verificação do quórum, por favor. Quero aqui agradecer a presença dos munícipes que nos visitam hoje. Quero aqui agradecer aos assessores, aos servidores. Quero agradecer também a presença da imprensa aqui, que se faz presente através do Douglas, que sempre está aqui na casa. Bom, havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão às 14h16. Para a leitura do texto bíblico desta tarde, passamos a palavra. Vereadora Paula está na casa? Solicito ao vereador Giovanni Matos que faça a leitura do texto bíblico, aos demais que se coloquem em pé e aqueles que acompanham remotamente, que respeitosamente permaneçam em silêncio, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Faço a leitura em Provérbios 3, Conselhos da Sabedoria, que diz: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria garante a vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida, e quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento, fixou no lugar dos céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez mal algum a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Que sejamos sábios diante dos ensinamentos do Senhor. Muito obrigado. Agradecemos ao vereador Giovanni Matos pela leitura do texto bíblico. Em discussão, a ata da 28ª sessão ordinária, realizada em 20 de maio de 2000. Solicito, então, desconsidere a leitura da ata.
Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do resumo do expediente, por favor. Boa tarde a todos, amigos munícipes que nos acompanham. Ofício do Observatório de Gestão Pública de Londrina, encaminhando questionamentos relacionados ao projeto de lei número 52/2025, que promove alterações no Estatuto Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do município de Londrina. A entidade solicita que sejam promovidas discussões sobre a matéria e alega risco de inconstitucionalidade da norma, caso aprovada sem alterações. Documento do Conselho Municipal de Saúde de Londrina, encaminhando moção de repúdio à incitação à recusa vacinal por parlamentares municipais. O Conselho manifesta repúdio às ações e iniciativas contrárias à vacinação infantil. Reitera o compromisso com as políticas públicas de imunização e a importância da vacinação como estratégia de saúde pública. Obrigado, vereador. Ofício do Observatório de Gestão Pública, esta presidência recebe o documento e determina o encaminhamento ao Departamento Legislativo para anexação ao projeto de lei 52 de 25. Moção de repúdio encaminhada pelo Conselho Municipal de Saúde, o documento está disponível para consulta na pauta já divulgada. Ambos os documentos se encontram à disposição dos senhores e senhoras e será providenciado o envio pela assessoria regimental da Casa mediante a solicitação dos senhores. Passamos então agora aos despachos das proposições recebidas pela mesa. Projeto de lei 128, de 25, de autoria Regis, em atenção ao disposto no artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município, será deliberada na ordem do dia da presente sessão a admissibilidade de tramitação da matéria e, no caso admitida a matéria, será feito o encaminhamento às comissões permanentes, conforme pertinência temática. Projeto de lei 129, de 25, de autoria Oguido, as comissões de Justiça e de Seguridade para parecer. Esta presidência recebe e defere os seguintes requerimentos: requerimento da Comissão de Justiça, que solicita prorrogação de prazo para parecer ao projeto de lei 15 e 17, ambos de 2025. Requerimento das Comissões de Seguridade Social e Direitos Humanos, que solicita prorrogação de prazo para parecer ao projeto 55 de 25, e requerimento da Comissão de Política Urbana, que solicita prorrogação de prazo para parecer ao projeto de lei 200 de 23 e 18 de 25. Requerimento ainda da Comissão de Educação, que solicita prorrogação de prazo para parecer ao projeto 50, como também o 57, ambos de 2025. Requerimento da vereadora Michele, que solicita interrupção de tramitação do projeto de lei 104, de 25 até 30 de setembro. E requerimento do vereador Oguido, que solicita interrupção de tramitação do projeto 71, de 25 até 6 de junho. Requerimento ainda do vereador Madureira, que solicita interrupção de tramitação do projeto 3, de 24 até 27 de junho. E requerimento do vereador Emanuel, que solicita interrupção de tramitação do projeto de lei 224, de 23 até 1º de agosto. Nesse momento, também deferimos os votos de pesar, 144 a 149, ambos de 2025, conforme já divulgado na pauta. Nesse momento, passamos aos comunicados das comissões permanentes e temporárias, como também das frentes parlamentares, da Procuradoria Especial da Mulher e dos representantes do Poder Legislativo perante os órgãos externos. Nesse momento, nós abrimos as inscrições e, nas inscrições, está aberta para a primeira palavra, vereador Fu, na sequência, David, depois Valdir Santa Fé e Giovanni Matos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar Vossa Excelência, os vereadores, vereadoras, todos que se fazem presentes. Senhor presidente, eu não estaria falando hoje pela Comissão de Alagamentos, e sim pela PUMA, mas eu vejo que o nosso vice-presidente, David Weasley, está inscrito. Eu gostaria de solicitar se Vossa Excelência vai falar pela PUMA. Ele vai falar, então, senhor presidente, eu declino. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Fu.
E com a palavra, vereador David Weasley. Bom, presidente, falo pela boa tarde, primeiramente, todos que nos acompanham, todos que estão aqui no plenário e nos acompanham remotamente. Falo pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. Eu gostaria, enquanto estiver falando, presidente, que o pessoal do mídia colocasse as imagens, e não é só a nossa comissão, a qual eu faço parte, o vereador Matheus Tum, o vereador Vossa Excelência Roberto Fu faz parte dessa comissão. Isso aí, Valdir, eu sei que Vossa Excelência já esteve nesse local também fiscalizando e tem ido em vários pontos, ecopontos, na verdade. Isso é no Vista Bela. É uma vergonha, presidente. Assim, é uma coisa lastimável. É um crime ambiental, é fogo com entulho misturado com tudo. Não tem organização, Valdir. É cavalo no meio com cachorro. Tá? Se puder depois adiantar algumas outras, acho que já vai passar na sequência ali, ó, algumas outras imagens ali. Eu mesmo estive nesse PEV, Valdir, semana passada, lá, ó, cavalo comendo lixo. Tá? Isso não é o ponto do Vista Bela, presidente. Isso não pode continuar assim. Fiz uma indicação ao Poder Executivo para que possa tomar providências, encaminhei também ao Ministério Público para que possa tomar providências enquanto a esse ecoponto, a esse PEV, porque isso não pode continuar assim, Valdir. Não pode continuar dessa forma. E outra, né, a gente fala muito aqui, Valdir, eu sou um que cobro a questão dos carroceiros aqui, que eles jogam entulho em local irregular, só que é o seguinte, Valdir, eles não têm onde jogar também. Olha que sou eu falando hoje, hein, defendendo aqui, hein? E não estou dizendo que tem que fazer errado porque não tem lugar. Porque existe o PEV ali do Vista Bela e um aqui no Jardim Califórnia. Só que é só isso, presidente. Só existem esses dois pontos. Isso é um absurdo numa cidade desse tamanho, ô Guido. Obviamente que assim, você vai ali, ó, igual eu dei o exemplo ali de um cidadão com um carro, com uma charretinha ali, levando ali os rejeitos, ali, o descarte do entulho, resto de galho, fazendo com o carro. Agora, né, obviamente que a tração animal ela acaba a semana que vem, mas como é que fica, ô presidente? Temos 2 ecopontos na cidade de Londrina. Isso não pode continuar dessa forma, Valdir. A gente precisa urgentemente organizar uma reunião pública sobre isso e os 19 vereadores dessa casa debater sobre esse assunto. Obrigado, presidente. Uma parte, vereador? Uma parte. Rapidamente, na mesma linha de Vossa Excelência, eu já estive nos 2 PEVs. E digo sem medo de errar, senhor presidente, não é PEV, é lixão a céu aberto. O sofrimento é muito grande, as pessoas perderam o controle, esse mesmo aqui do Jardim Califórnia, e eu já apresentei aqui, é vergonhoso. E eu me lembro que há cerca de 1 ano e meio atrás, nós fizemos um projeto para a criação de 10 PEVs na cidade de Londrina. Protocolamos o nosso projeto, o vice-prefeito da época nos procurou, pediu para que nós retirássemos o nosso projeto, que o executivo estaria mandando um projeto muito melhor, muito mais amplo. Nós retiramos o nosso projeto. Uma parte, vereador? Uma parte, o vereador Deus vai ceder. Só fazer a gente passa uma parte, vereadora Flávia. O que fica a frustração nossa, o que fica hoje, é porque é o seguinte, já foram 6 meses de gestão, e isso aqui não é crítica pessoal, não, é porque, de novo, não tem nada, né? Só tem um tempo até agora. Então, uma parte, vereador. Eu gostaria só de reafirmar aqui o posicionamento dos senhores, concordo com o posicionamento, não atribuiria essa pela questão. Ordem. Nós estamos aqui Pela há 4 ordem. anos, e há 4 Pela anos ordem, isso senhor já presidente. vem acontecendo. Pela ordem, Só um senhor minuto. presidente. Então, Só um minuto, vereadores, calma. Eu vou repor o tempo da Vossa Excelência. Está pausado aqui. Pela ordem, vereadora. Senhor presidente, nós tivemos recentemente uma fala do senhor aqui que não há um tempo dentro das comissões se não for membro da comissão. A gente está debatendo agora no pequeno expediente, pedindo a palavra de membros que não são da mesma comissão. Só observação, vereadora. Não, assim, vejam bem. Se o vereador David está com a fala pela Comissão de Direito de Política Urbana e outro vereador, seja da comissão ou não, pedir uma parte, pode ser cedida desde que seja correlato na mesma linha que o vereador esteja tratando do assunto. Não tem problema. Tudo bem, é que foi esclarecido, até você chamou a Roberta na época que foi feita essa fala, e ficou dito que a gente não poderia. Então, acaba virando um debate no pequeno expediente.
Só para questão de esclarecimento, tá? É pela ordem só a questão de esclarecimento. Tá, então, sendo na mesma pauta, independente do vereador, pode... O que não pode é o vereador ser de uma comissão e não estar na outra comissão e querer pedir a fala. Por exemplo, o vereador Funo é de finanças e ele quer falar por finanças, sendo que ele não faz parte da comissão de finanças. Mas se o vereador que está na comissão puxar a fala, os outros podem pedir a parte, sim, não tem problema. Tem ainda 27 segundos. Não tem, tá bom, 30 segundos. Então, retomando agora, por favor, marcando. Está na parte. Eu gostaria de deixar claro aqui aos vereadores, tanto o vereador Roberto Fu quanto o vereador David, que eu concordo plenamente que nós precisamos de mais pontos de coletas. Nós estamos aqui, não faz 5 meses, nós estamos aqui há 4 anos brigando por isso. E eu estava presidente da CCJ quando o vereador Fu colocou esse projeto, eu acompanhei, inclusive a relatoria seria destacada para mim mesma, nós íamos tramitar esse projeto, e aí o que acontece? Foi um pedido do outro executivo que fosse retirado, porque ele iria fazer. Então, sejamos justos. Essa conta vem da gestão passada, mas nós temos que brigar, sim, com a gestão presente para que possamos alargar, e os senhores podem contar comigo nessa luta, porque entendo como lista e necessária. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadoras. Vereadores. Próximo, vereador Valdir. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Presidente, a minha fala é pelos direitos humanos, Comissão de Direitos Humanos. Queria ver com o senhor presidente, para estar fazendo uma ligação, ou fazendo uma indicação para a Viva Feijó, para estar vindo aqui com a sua equipe. Ela falou que há possibilidade, para estar vacinando aqui os funcionários da casa, os segurança. Então, isso aí, se você puder fazer essa ponte aí para ajudar nós, ela falou que é possível, só falar com o senhor, a Viva. Parabéns, David, pela sua atuação aí também. Muitos lixões a céu aberto, igual o vereador Fu falou, igual a Flávia falou, essa briga não é de hoje. Londrina não comporta mais lixão a céu aberto dentro da cidade, David. Não comporta. Tem que ver alguma solução, já falei, viu, Flávia, com o Fabrício, não tem nada esquecido, não tem nada parado, já falei até mesmo com o prefeito Thiago Amaral. Valdir, a gente estamos aqui à frente há 5 meses, mas uma solução vai ser dada. Vai ter que criar mais algum ecoponto, viu, David, na cidade de Londrina, porque não pode continuar essa situação, David. É igual você falou que já fez indicação para o Ministério Público. É isso mesmo, a gente tem que cobrar, porque já pensou uma fumaça dessa aqui no centro da cidade, onde que moram juízes, promotores? O que ia ser feito da cidade de Londrina? Então, parabéns pela sua fala. Uma parte, vereador. Posso uma usar? parte. Só na mesma linha, presidente, do que o vereador Valdir de Santa Fé está falando, Flávia, eu compreendo e concordo 200% que essa conta é do Poder Executivo também da gestão passada. Mas o que eu estou falando agora aqui, que existe uma nova gestão, e a gente não pode só ficar jogando nas costas da antiga gestão também. Foi falha, igual a causa animal. A gestão passada falhou muito. Mas a gestão que assumiu tem que olhar daqui para frente agora também. Não tem que só ficar jogando nas costas do passado e esquecer do presente. Vamos tocar daqui para frente, né? Então, assim, é o que o Valdir do Santa Fé está falando. É uma vergonha uma cidade desse tamanho, a segunda maior cidade do Paraná, ter apenas 2 PEV, 2 pontos de coleta. E o que o vereador Roberto Fu falou também, virou lixão a céu aberto. Tá? E eu fui essa semana foi na semana passada, no Vista Bela, essas imagens aí que passou aqui no plenário de fogo, um crime ambiental, era uma fumaça, o Valdir, é uma fumaça absurda. É o que Vossa Excelência falou, né? E se fosse no centro, em outro lugar, isso? Como é que fica, né? Uma Obrigado. parte, vereador. Seguindo a mesma toada, é imprescindível, sim. Eu concordo com isso, que nós precisamos investir cada vez mais, ir atrás, certo? Mas é aquilo que eu falava, David, nós temos que continuar unidos, como vereadores, como sempre fomos, lutando para que as coisas aconteçam, apresentando as nossas demandas e usar, inclusive, experiências de vereadores como Roberto Fu, que há tantos anos luta por isso, para que possamos caminhar cada vez mais. Então, volto a dizer, conte comigo e, na medida do possível, farei todo o necessário para que o Executivo possa ser acionado e isso seja atendido. Muito obrigada. Muito obrigado. Próximo, vereador Giovanni Matos. Senhor presidente, queria saber se é possível somar os tempos à Comissão de Finanças e Desenvolvimento Econômico, por favor. Ok, vereador. É possível? Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todos os munícipes, todos que acompanham a nossa sessão. Presidente, ontem nós tivemos aqui uma audiência pública muito importante e, na minha opinião, sou presidente das duas comissões, presidente, e, na minha opinião, a mais importante audiência pública que nós podemos ter, não porque é realizada pela nossa comissão, mas porque trata das finanças do município. E é o dinheiro, é a parte financeira que vai reger todas as outras pastas da nossa cidade. Se nós não tivermos uma finança bem administrada, um departamento de finanças bem administrado, nós não teremos recursos para a saúde, para a educação, para a segurança, para a pavimentação, para obras. Então, é importante nós ouvirmos aquilo que o município tem realizado. Também tivemos a prestação de contas aqui da Câmara, inclusive apresentando mais de 30 milhões de economia da Câmara Municipal. Parabéns à gestão da Câmara Municipal. Mas o que se refere à parte do município, nós estamos vivenciando um grande conflito da gestão passada com a atual. E antes que alguém diga, olha, mas vocês têm tanta coisa para discutir, como eu estou falando em relação à Comissão de Finanças, eu vou aqui me restringir à parte financeira exclusivamente. Porque muito tem se falado como que a Prefeitura, como que a gestão atual pegou o caixa da Prefeitura. Visto que o ex-prefeito Marcelo Brinatti também tem feito exposição nas redes sociais acerca de um possível superávit financeiro. Foi muito prudente o que foi apresentado ontem aqui pelo secretário Éder Pires, nosso secretário de Fazenda, e eu, inclusive, iria recomendar para a imprensa que o entrevistasse, dando tempo a ele, ia até citar alguns nomes aqui, fiquei feliz de saber que a Tarobá, eu vi que o Rodrigo Marinho, não sei se algum outro jornalista Tarobá, mas queria indicar também para a CBN, para Pai Querer, para a Rede Massa, tanta imprensa na nossa cidade, que desse espaço para que ele trouxesse explicações, porque foi muito prudente a forma que ele trouxe aqui. O que nós verificamos? Tivemos, sim, um superávit financeiro de 422 milhões de reais em 2024, mas imagina, vereador Antônio, vereador Santão, que os senhores vão assumir a gestão e perguntem ao antigo gestor, quanto que nós temos de disponibilidade? Eu respondo, 422 milhões. Aí você fala, então tem 422 milhões para utilizar? Eu falo, na verdade, não. Porque desses 422, 211 há um bloqueio por 5 anos, por intervenção do Tribunal de Contas, para o Fundo de Previdência da Capesmel. Ou seja, você não pode usar isso para projeto? Não. É um ativo, mas não está nas disponibilidades. E 186 milhões de recursos carimbados, de fontes já destinadas. Você não vai poder mexer. Você não tem disponibilidade para os seus projetos. Então, quanto efetivamente, vocês perguntariam, eu tenho para administrar a cidade? 24 milhões 419 mil reais. 24 milhões. Então, um texto fora do contexto é pretexto para uma mentira. A forma que você coloca informação gera desinformação para a população. Quando o ex-prefeito diz, houve um superávit, sim, mas não há disponibilidade para que mais projetos sejam efetuados. Outra coisa, em relação ao vídeo que o ex-prefeito Marcelo Brinatti divulgou, falando que foram pagos mais de 8 bilhões de reais de dívidas do Fundo de Previdência do município. O questionamento feito aqui foi o seguinte, onde estão os empenhos desse pagamento? Porque aquele que entende contabilidade governamental sabe que é preciso empenhos, dotação orçamentária para que os pagamentos sejam feitos. Onde foram feitos esses empenhos? Os documentos comprobatórios, estamos perguntando isso, e aqui não estou defendendo um lado ou outro, mas eu quero saber da gestão anterior, já que está se colocando, se prontificando a trazer informações, onde está a dotação orçamentária, os empenhos desse pagamento? Porque muito bem foi apresentado, na realidade é um superávit atuarial, uma projeção de como nós estaremos no ano de 2124, daqui a 100 anos. Ou seja, não foi feito pagamento, mas foi feita uma reestruturação, porque em algum momento a Previdência iria quebrar, e se não fosse feito dessa maneira, aí sim, futuramente, não teríamos recursos para que os aposentados e pensionistas fossem pagos, e pudessem, aí sim, dormir tranquilos. Então, nós precisamos trazer a realidade dos fatos, para que não fique essa briga de gestão, e nós possamos realmente mostrar qual é a situação financeira da nossa cidade. Críticas em relação ao que será feito com esse recurso, críticas em relação ao que deve ser feito, é prudente. Agora, no que se refere à parte financeira, há uma inverdade do ex-prefeito dizer que foram pagos mais de 8 bilhões de dívidas. Então, eu quero aqui fazer a cobrança.
em nome da Comissão de Finanças, para que esses empenhos sejam mostrados. E aí sim nós iremos confrontar quem está correto nessa situação. Esse é o efetivo papel de um vereador. Cobrar aquilo que foi realizado, sim, fiscalizar o que foi realizado na gestão passada, visto que nós somos aqui os responsáveis, inclusive, por aprovar as contas, mas nós precisamos trazer clareza para a população, para que não sejam enganados com essa desinformação. Uma parte, vereador Roberto Fu. Parabenizar Vossa Excelência pela fala, uma fala ponderada, uma fala que já devia ter escoado pela cidade de Londrina inteira, porque todos nós sabemos da grande polêmica que o ex-prefeito criou na nossa cidade quando veio falar em 422 milhões, principalmente nós que somos da Zona Sul, uma região carente, achou que tinha esse dinheiro para ser investido, quando na realidade não tem. Muito obrigado, vereadores. Muito obrigado, presidente. Nós estamos à disposição. Muito obrigado, vereador Giovanni. Próximo, vereador Sidney Matias. Boa tarde, senhor presidente. Vou ser breve, vou falar em nome da Comissão de Seguridade Social. Boa tarde a todos, munícipes, todos os presentes. Gostaria de apenas relembrar, não só ditando, mas em sim colocando aquilo que nós, vereadores, fazemos. À noite de ontem, por volta das 22h35, estava eu ainda trabalhando, vereador Giovanni, tá? Naquilo que nós sempre falamos, alô Sanepar. Né? Então, alô Sanepar. Então, alô Sanepar nos ajuda para que a gente possa te ajudar. Nós não podemos ficar se desgastando uma coisa tão simples. Serviço mal feito considera-se serviço não feito, certo, David? Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos que a Sanepar cumpra o seu papel, cumpra o seu contrato dentro da cidade de Londrina, porque ontem na rua Vicente Poletti, nós tivemos aí uma obra realizada pela Sanepar, um vazamento, depois de tanta insistência, foram até lá, fizeram o trabalho, mas não identificaram, e infelizmente um caminhão cedeu-se na vala, né, porque a terra não compactada, e ali realmente é moledo, e o que aconteceu? Prejuízo para o morador, prejuízo para a cidade de Londrina, e como que faz? Nem o 0800 consegue ajudar. Né? Então, hoje de manhã tivemos um retorno, hoje de manhã também teve uma emissora de TV até o local, e esperamos que até o final da tarde tudo esteja resolvido, né? Porque uma falta de água, enquanto vaza num lugar, falta em outro. E isso foram para lá, fizeram a manutenção, e nessa manutenção não foi totalmente realizada. Ou seja, serviço mal feito, serviço não realizado. Então, Boa tarde, vereador. Somente, vereador. Pedimos, então, pedimos que a Sanepar possa realmente cumprir o seu papel. Nós pagamos pelo seu trabalho. Então, o que nós queremos é que o trabalho seja realizado com excelência. E a excelência é simplesmente cumprir e fazer aquilo que o morador precisa. Ele precisa que a água chegue até a casa dele, que a sua máquina de lavar não se queime por falta de água naquele momento que está trabalhando. Né? Então é isso. Nós pedimos apenas que cumpra o seu papel, Sanepar. Então, alô, Sanepar, nos ajuda para que a gente possa te ajudar. Vou ceder o meu tempo aqui ao vereador Roberto Fu. Obrigado pelo aparte, nobre vereador Sidney Matias. É um assunto que não pode ser esquecido na cidade de Londrina. Eu estava aqui quando o governo do estado do Paraná prometeu o mundo e o fundo para a cidade de Londrina, para que nós renovássemos o contrato por mais 30 anos. E foi um erro, até porque até hoje não foi cumprido 15% do que reza o contrato. E nós precisamos, urgentemente, criar uma comissão aqui sobre a Sanepar, para levantar tudo que Londrina tem direito e cobrar deles. Muito obrigado pela fala de Vossa Excelência. Muito obrigado, vereadores. Próximo, vereador Antônio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus colegas e amigos. Falando pela liderança, considerando a ausência da nossa líder, a vereadora professora Flávia. O vereador David Weasley, é verdade, Londrina tem muitas vergonhas, né? A dos PEVs é uma delas. As vergonhas na saúde, na educação, de um legado não de apenas 8 anos, mas um legado histórico de 40 anos. Né? São muitos e muitos anos que a nossa cidade vem padecendo de um mal que, atrás deste mal, outros decorrem. E qual é o principal? Meu amigo Giovanni Matos
presidente da Comissão de Finanças, diretamente falando em relação a um assunto pertinente à tua comissão. Nós empobrecemos financeiramente há 40 anos. Já tivemos o maior salário do Estado, hoje temos o 15º PIB per capita. Isso significa que Londrina empobreceu não só no bolso do londrinense, mas empobreceu também na administração pública. A nossa capacidade de arrecadação, infelizmente, ela não é condizente com aquilo que a cidade consome. Então, os problemas que a atual gestão enfrenta hoje, que a gestão passada enfrentou no tempo passado, eles não são de hoje. Esse problema ele vem persistindo, remontando ano após ano. Agora, eu quero parabenizar o vereador Giovanni pela lucidez da fala. De fato, a polêmica na cidade, colocada pelo nosso ex-prefeito Marcelo Bellinati, ela em nada, absolutamente nada, ajuda o nosso município. Né? Quando se fala em inverdade, o sinônimo de inverdade, e olha, este vereador que tanto respeita e prima pelo respeito nessa casa, inverdade é mentira, é ausência de verdade. 211 milhões, vereador, que o senhor trouxe, que fique claro, 211 milhões da Previdência dos aposentados, dinheiro que não se mexe, que nem a Capismel pode mexer. Não pode. Como que nós vamos falar que esse é um recurso que está aí sobrando no caixa? Existe o dinheiro? Existe. Não pode mexer. 190 milhões, vereador, que o senhor traz, são verbas vinculadas, a maior parte na saúde. Ou seja, dinheiro, verba vinculada para pagar o que passou. Isso é importante destacar, porque na saúde se paga o que veio atrás. Não é dinheiro para usar no mês de junho e julho. Isso tem que ficar muito claro, senhor ex-prefeito Marcelo Bellinati, vereador Matheus Tum, que infelizmente não está aqui. Mas é importante que fique claro, meu amigo e homem digno, vereador Santão. Eu vou encerrar a fala, não vi que acabou o tempo. A diferença entre os 300 e os 400, no momento oportuno, eu quero te explicar, nem que seja aqui do teu lado agora. Tá bom? Obrigado, senhores. Muito obrigado, vereador. Bom, não há mais inscritos, palavra livre. Então, encerramos agora o pequeno expediente. Eu solicito, então, aos senhores e senhoras que registrem a presença, por favor. Peço que registrem a presença. Bom, havendo quórum, passamos à ordem do dia. Esta presidência recebe e defere todas as indicações constantes no anexo da pauta. Peço a atenção de todos, tá? Esta presidência propõe a discussão e votação do seguinte bloco. Segunda discussão do projeto de lei 33, de 25, todos os pedidos de informação e os requerimentos da pauta. Submeto ao plenário, palavra livre. Encerrada a discussão e votação. Favoráveis, sentados, contrários, se manifestem. Aprovado. Segunda discussão do projeto de lei 33, de 25, de autoria Santão, súmula, inclui no calendário municipal, como data comemorativa e conscientização, o dia da apraxia de fala na infância, AFI, a ser comemorada anualmente dia 14 de maio e da outras providências. Pedido de informação 428, de 25, autoria Antônio, requer informações sobre a quantidade de pessoas diagnosticadas com a doença lúpus no município. Pedido de informação 429, de 25, autoria Emanuel. Requer informações sobre os critérios técnicos, financeiros e estratégicos que embasam a decisão de encerramento do contrato de operação dos 12 totens de monitoramento eletrônico. Pedido de informação 430,
de 25, autoria Regis. Requer informações sobre a manutenção do gramado, contratos de manutenção, valores destinados e valores arrecadados com a colocação do Estádio Municipal do Café, o Jaci SCAF. Pedido de informação 431, de 25, autoria David. Requer informações sobre a estrutura, funcionamento, gestão contratual e providências administrativas adotadas pela UPA do Sabará. Pedido de informação 432, de 25, de autoria Sidney, requer informações sobre a aplicação da Lei Municipal número 13.302, de 2021, que garante validade indeterminada ao laudo do transtorno do espectro autista. Pedido de informação 433, de 25, autoria Sidney, requer informações sobre a aplicação da Lei Municipal número 13.555, de 2023, que dispõe sobre o direito da pessoa com transtorno do espectro autista de ingressar e permanecer acompanhada de cão de assistência em estabelecimento aberto ao público, de uso público e privado e de uso coletivo. Pedido de informação 434, de 25, autoria Sidney, requer informações sobre o cartão municipal de identificação para as pessoas com transtorno do espectro autista, UTA, no município de Londrina. Pedido de informação 435, de 25, autoria FU, requer informações sobre a existência de emenda parlamentar, projetos e cronograma de realização de obras para o residencial Farid Libus e Jardim Continental. Pedido de informação 436, de 25, de autoria Regis. Requer informações sobre a coleta de lixo seletiva na rua Álvaro Ferreira da Luz, no conjunto habitacional Violim. Pedido de informação 437, de 25, autoria Regis. Requer informações sobre o serviço público de transporte escolar rural entre o patrimônio do Guairacá e o distrito de Lerroville, no município de Londrina. Pedido de informação 439, de 25, autoria Regis, requer informações acerca da existência de terrenos de propriedade do município de Londrina, localizado no patrimônio Heimital. Pedido de informação 440, de 25, autoria Paula, requer informações sobre o efetivo de obstetras na rede municipal de saúde. Pedido de informação 441, de 25, de autoria Paula, requer informações sobre os dados da influenza A em Londrina. Pedido de informação 472, de 25, autoria Marcelo Guido, requer ouvido plenário, envio de congratulação para Reginaldo Muritiba, em razão da conquista do vice-campeonato no arremesso de peso, categoria F11, na primeira fase nacional de atletismo, Loterias Caixa Vice 2025. Requerimento 473, de 25, autoria Guido, requer ouvido plenário, envio de congratulação para a Academia Segantim de Judô e seus atletas Davi Militão de Souza, Caio Palma Cardoso, Ana Carolina Costa Curta Ribeiro, Letícia Gabriele Chavão Lovo, Nicolas Costa Perdigão, Murilo Ferreira de Araújo, Christopher Correia Rumei e Ashley Angioli, pela conquista das diversas medalhas no Campeonato Paranaense Sub-18, Cadetes Oficial e Estímulo a Circuito PR Sub-13 e Sub-15, Etapa 1. Requerimento 474, de 25, autoria Santão, requer ouvido plenário, envio de moção de apoio para a Comissão de Constituição e Justiça, em razão de ter aprovado a proposta da emenda à Constituição
nesta quarta-feira, dia 21 de maio de 25, que acaba com a reeleição para presidente da República, governador e prefeito, e estabelece um mandato de 5 anos para esses cargos, assim como para os parlamentares, a PEC 12/2022. Requerimento 475 de 25, de autoria Oguido, requer ouvido plenário envio de congratulação para o atleta londrinense Igor Toffolini e para o técnico Gelson Moreira de Souza pela conquista de medalha de ouro na Copa do Mundo de Paracanoagem, disputada em Poznan, na Polônia. Requerimento 476 de 25, autoria Sidney e outros, requer ouvido plenário envio de congratulação para Regina Celi, em razão de completar 30 anos com ensinamentos a arquitetos urbanistas, designs gráficos, designs de moda, artistas visuais, artistas plásticos, ilustradores e designs de interiores. Requerimento 477 de 25, autoria Regis, requer ouvido plenário envio de congratulação ao senhor Antônio de Jesus Ladislau, presidente da Feira do Produtor, e à senhora Cirlei Aparecida Augusto, pelo relevante trabalho desenvolvido ao longo de 4 décadas de dedicação à Feira do Produtor na Zona Norte, destacando-se pelo compromisso e valorização dos pequenos produtores, bem como pela contribuição para a agricultura familiar e economia local. Requerimento 478, de 25, autoria Giovanni, requer ouvido plenário envio de convite para subtenente André Marinho Ferreira, chefe de instrução do tiro de guerra de Londrina, UTG 05003, para comparecer à sessão ordinária em data a ser agendada para falar sobre as atividades, objetivos e a importância do tiro de guerra para a formação cívica e disciplinar da juventude londrinense, bem como seu papel social no município. São essas as matérias do bloco. Abrimos agora para a discussão. Não havendo, havendo inscritos, o vereador Roberto Fu está inscrito. Por favor, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Vou usar apenas um tempo. A sessão está enxuta, mas a Câmara tem compromisso. Vou falar apenas um tempo. E justifica, senhor presidente, o pedido de informações deste vereador, como justifica todos os pedidos de informações de todos os vereadores, porque tem fundamento para alguém que está pedindo para o vereador, para uma classe, né? E o pedido de informações, senhor presidente, fala de um assunto muito sério, emendas parlamentares. Nós, quando vai chegando às eleições, a gente se depara com centenas de outdoors na cidade de Londrina, com milhões e mais milhões que vêm para Londrina. E tem algumas emendas que somem e desaparecem. Ninguém sabe para onde que foi. E nós estamos solicitando todos os esclarecimentos em relação a uma emenda que ia atender uma população de uma região da cidade de Londrina, principalmente na área esportiva. Já deu para os vereadores notarem, eu não falo muito sobre esporte, apesar que eu acho que o esporte é importante. Já tive vários projetos, né, anos e anos atrás, com crianças, com adolescentes, sobre esporte. E tem na nossa casa os vereadores que defendem muito bem o esporte, mas essa emenda era para a construção de um campo, me parece que incluía também um campo sintético, que ia atender uma região muito grande. E cadê o dinheiro? E a população, senhor presidente, está cobrando. Querem saber para onde é que foi esse dinheiro. É por isso que eu me preocupo muito com a questão de emendas parlamentares, até que no grande expediente eu tenho umas fotos de um deputado que nos procurou também outros vereadores dessa casa, para poder ajudar através de algumas emendas, inclusive destinou uma para a reforma do posto de saúde de Ouro Branco, que é uma lenda que já vem de muitos anos, mas nós precisamos de seriedade, né, senhor presidente? Tem uma emenda aí que era para fazer um asfalto
que há 60 anos a população está aguardando. Rua Jaçanã. Agora não estão achando dinheiro. Será que o dinheiro veio e teve outra destinação? O que aconteceu com esse dinheiro da Rua Jaçanã e também dessa comunidade que seria beneficiada com uma área esportiva muito grande, que todos nós sabemos, né? Que o esporte, ele faz parte da vida de todos nós, ele traz saúde, ele traz educação, e nós estamos aguardando essa resposta. Até porque, se vir negativa, nós vamos fazer igual nós fizemos aqui, ó, documento lá no Ministério Público, para saber dos 422 milhões que tinha e a comunidade cobra dos vereadores e agora não tem mais. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Não há mais inscritos. Palavra livre. Encerramos então agora a discussão e vamos à votação. Painel liberado. Só lembrando aos vereadores que estamos votando o bloco. Matheus Tum vota sim, presidente. Matheus Tum vota sim. Encerramos agora a votação. Aprovado com 16 votos favoráveis. Projeto 33 de 25, aprovado a Comissão de Justiça para a redação final e as demais matérias do bloco à Secretaria para Providências. Discussão única da admissibilidade de tramitação do projeto de lei 128 de 25, autoria Regis Choucino, e a súmula altera a redação da alínea e do inciso 2 do artigo 2 da Lei número 11.054, de 19 de outubro de 2010, que dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, o PDR, do município de Londrina, para dispor sobre fornecimento, extração e transporte de moledo destinado à manutenção de estradas rurais. Em discussão, nesse momento. Vamos abrir para a discussão. Não havendo inscritos, encerramos a discussão em votação. Encaminho o voto sim, senhor presidente. Emanuel vota sim. Emanuel vota sim. Santão. Encerrado. Aprovado com 16 votos favoráveis. Admitido, então, a matéria às comissões de Justiça, Finanças e Desenvolvimento Econômico para parecer. Pedido de informação 442 de 25, requer informações sobre a reforma ou manutenção realizada na Unidade Básica de Saúde do Parque Ouro Branco, com detalhamento das intervenções realizadas à época e projetos para a realização de novas melhorias, além de atendimentos realizados. É de autoria do vereador Roberto Fu, e a urgência se justifica tendo em vista as reclamações da comunidade local, pois a estrutura atual já não comporta as necessidades da demanda.
Pedido de informação 443 de 25, autoria vereador Roberto Fu, requer informações sobre a Escola Municipal no Patrimônio Selva, com data de construção, obras de ampliação e projetos para construção de uma nova unidade. A justificativa, a urgência se justifica devido às constantes reclamações e insatisfação da comunidade local em relação à atual estrutura da escola e que tem causado prejuízo ao aprendizado dos estudantes, sendo necessárias informações precisas e assim buscar, junto aos órgãos responsáveis, ações para prevenir e evitar prejuízos ainda maiores à comunidade estudantil da região. Essas são as urgências e justificadas as urgências em votação pelo painel. Em votação. O requerimento. Depois vamos à discussão. Emanuel vota sim. Eu vou encerrar a votação, senhoras e senhores. Registra meu voto sim, senhor presidente. Regis vota sim. Valdir. Perdão, Valdir vota sim. Vou encerrar a votação. Só um momento, presidente. Só um momento. Sem conexão aqui. Caminho voto sim, por favor, presidente. Giovanni Matos. Giovanni vota sim. Encerrada a votação. Aprovada, então, as urgências. Agora vamos à discussão, ao pedido de informação. Abrimos as inscrições. Vereador Roberto Fu, inscrito. Vereador David também se inscreve para passar o tempo. Então, vereador Fu, por sessão de tempo, usará o seu tempo e do vereador David Weasley. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente. São duas situações que eu considero de suma importância, tem que ser debatida, tem que ser discutida sim nesta casa, tem que haver uma explicação por parte do Executivo, uma situação posto de saúde do Parque Ouro Branco. Outra situação, o nobre vereador Regis Choucino está sabendo muito bem, que é a situação, nobre vereador, da Escola do Patrimônio Selva. Ali uma discussão, senhor presidente, que já se arrasta por algum tempo, em relação a um período integral que foi colocado lá naquela escola, mas não atendeu a necessidade, não atendeu a expectativa e foi tirado. E essa discussão vem de muito tempo, e eu achei muito importante estar discutindo isso, porque nós estávamos aguardando, porque fomentou o patrimônio inteiro. E lá tem um grupo que tinha dia que esse grupo pegava fogo, porque umas mães defendem que continue integral. Outras mães, entendendo que a escola não tem estrutura, quer que continue só meio período. Nobre vereador Regis, não sei se foi hoje ou ontem que Vossa Excelência esteve lá, mas a situação está pegando fogo. Inclusive, nós temos uma fala de uma mãe ali, que nós encaminhamos, e é uma luta que já vem de algum tempo, alguém precisa colocar a mão nessa ferida. Eu acho que teve uma reunião, o nobre vereador Regis esteve em reunião, né? E, se quiser usar uma parte, que eu vou falar também do poço, mas dá para ceder, mas lá é o seguinte, precisa resolver a situação. Até porque essa escola, há muitos anos existem lá, teve uma reforma, os pais têm buscado, tem o presidente Carlos lá, que tem buscado a construção de uma nova escola, ninguém fala nada sobre isso, tem a fala da mãe aí, multimídia, essa mãe. Que de frente com a escola poderia muito bem ser feita uma escola maior aqui pra gente, mas a desculpa é que não tem verba, nunca tem verba, nunca tem verba. Situação grave isso. Prefeito Tiago Amaral do Novo Tempo, estou repetindo,
E tenho o direito de cobrar você como eu cobrei os outros prefeitos, né? Então é isso, pode cortar. Essa mãe está indignada, porque ela defende o período integral. Mas tem mães que entendem que a escola não tem estrutura. Até segundo o grupo, teve que tirar a biblioteca, teve que tirar uma outra sala, as crianças ficaram sem estrutura. Mas se tem um terreno de muitos anos ali no patrimônio selva, o porquê que não tiveram iniciativa de se fazer uma grande escola para atender a necessidade daquela comunidade? E até tem, nobre vereador, vou conceder com muito prazer, até tem lá uma reivindicação antiga da creche, e essa escola antiga ficar como creche. Com muito prazer, uma parte a Vossa Excelência, vereador Regis. Obrigado, vereador Roberto Fu, pela parte. Vereador, nós somos procurados pelas mães do patrimônio selva, né, referente à não existência mais, né, do período integral do ensino integral, né, devido à estrutura, segundo a Secretaria de Educação diz. Então, nós fizemos um pedido de informação com urgência, porque tem mães dizendo que na ata lavrada existe nome de mães que não participaram da reunião, onde dizem que a Secretaria da Educação, né, colocou em votação a permanência ou não, né, do ensino integral. Então, nós fizemos esse pedido de informação, nós vamos falar com a secretária de Educação, pessoalmente, e nós vamos levar até a comunidade lá para discussão, junto com a comunidade. Obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço a contribuição de Vossa Excelência, nobre vereador Regis. É um assunto que precisa ser resolvido, que isso já se arrasta desde quando eles tiraram o período integral. Agora, para ter um período integral, nobre presidente da Câmara Municipal da cidade de Londrina, precisa ter estrutura, porque sacrificar criança por conta do período integral, aí também não dá certo, né? Mas, com fé em Deus, tudo será resolvido. Posto de saúde do Parque Ouro Branco, né? Posto de saúde do Parque Ouro Branco, que foi construído em 1990, ali no Parque Ouro Branco, ele teve um aumento na gestão do Barbosa Neto. Ele duplicou o tamanho do posto. Hoje nós estamos ali no centro da região sul, posto de saúde com muita estrutura. Logo no começo, quando montou, tinha algumas especialidades no posto que foram tirados. E tem aí umas fotos do vereador e agora atual presidente estadual, Jairo Tamuro. Obrigado, deputado Jairo Tamuro. Paraná conta com você. Essa foi uma reunião que nós tivemos na Secretaria de Educação. A nova secretária Vivian agradeceu muito, disse, né, que o posto realmente precisa passar por uma reforma. Nós tivemos lá, senhor presidente, tem cupim, sabe, comer na porta inteira. Mas é inadmissível um cupim comer uma porta inteira e não ter uma porta para trocar. Cupim fazendo rastro, sabe? O teto todo manchado, porque tem goteira, tem infiltração. Mas, graças a Deus, obrigado aí a esse grande deputado estadual, Jairo Tamura, que disponibilizou, né, uma emenda de 300 mil para se iniciar a reforma do posto de saúde do Parque Ouro Branco. Obrigado, vereador Roberto Fu. Próximo inscrito, vereador Valdir. Senhor presidente, só um minutinho para... parabéns pela sua fala. É isso mesmo, nós estamos aqui, a união dos vereadores faz a força. Só queria falar, senhor presidente, aqui nós não podemos ficar jogando para a plateia. Senhor prefeito, eu acho que daqui um dia você vai ter que fazer chover na cidade. 5 meses que o senhor está aí, eu acho que o senhor vai ter que fazer chover. Porque não é possível, né, senhor presidente? 5 meses já tem que fazer escola, fazer posto de saúde, fazer asfalto, estrada rural. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho sério, não ficar jogando para a plateia. Tá certo, ano que vem tem eleição para deputado, né? Então... fica a minha colocação. Prefeito, vai fazer chover na cidade de Londrina. Uma parte, vereador. Eu vou aproveitar, senhor presidente, porque é o momento que eu tenho de fala nessa casa e vou falar enquanto tiver direito de voz aqui. Até porque nós estamos passando por uma situação complicada na cidade de Londrina. Ou eu estou na contramão, porque eu recebo reclamações 24 horas por dia.
Eu acabei de dizer aqui, nobre vereador Valdir, que cede a esse vereador Roberto Fu uma parte, a nossa região precisa de muita coisa. Precisa de praticamente quase tudo. Nós temos lá pedido de academia, é poste que está caindo, que o prefeito tem que cobrar, sim. Prefeito da cidade, ele tem o mundo na mão, ele tem a chave da nossa cidade. Não é porque é uma operadora, uma concessionária que faz coisas erradas na cidade, que ele não tem que cobrar. Até porque, nobres pares e Vossa Excelência, líder, o que sobra? Sobra para nós, e sobra para o prefeito. Mas, vereador, então o prefeito tem que gritar e tem que bater na mesa e cobrar mesmo. Nossa explicação. Estou devolvendo a parte de Vossa Excelência, Valdir. Eu sou cobrado dia e noite também, não é 24 horas, não, é dia e noite. Então, senhor presidente, eu acho que a gente tem que ter aqui um pouco de cautela também, porque, igual eu falei, vereador nenhum faz chover também. Não adianta o eleitor vir querer cobrar, me apertar. Não adianta, eu estou aqui para trabalhar, não é de brincadeira. Não adianta eleitor, não adianta televisão, vir querer apertar a gente aqui. Tem que falar a verdade, o que acontece na cidade de Londrina. Obrigado, vereador. Vereadora Anne, inscrita. Declina. Não havendo mais inscritos, então encerramos agora então a discussão, vamos à votação. Emanuel vota sim. Santão, voto. Encerrada a votação. Aprovada, então, a Secretaria para Providências. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Só agradecer a presença da nossa querida voluntária Vilmara e o Benatti, que no final do grande expediente nós temos um recado muito importante aí para o município de Londrina. Muito obrigado, vereador. Nós abrimos a palavra no 115 agora. Não há ninguém inscrito, palavra livre. Então, dando seguimento aqui, eu quero aqui deixar registrado aqui na casa a presença do presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, o senhor Roberto Aparecido de Assis, está na casa hoje, a convite do vereador Giovanni Matos. Seja sempre bem-vindo à casa, senhor Roberto. O assessor parlamentar do deputado Márcio Pacheco, o Carlos Marcelo Bernini, sempre na casa, nos prestigiando, como também o assessor do prefeito Tiago Amaral, o Terra Júnior, e o munícipe também, o Bruno Alex Lino de Souza, a convite do vereador Chavão, se encontra na casa, seja sempre bem-vindo. E também temos a Vilma Cristina Santos Bastos, a convite do vereador Marcelo Guido, também está na casa, e o publicitário Aparecido Benatti, a convite também do vereador Marcelo Guido. E então, a Vilmara Cristina dos Santos Bastos. Seja sempre bem-vinda à casa, tá, Vilmara? Bom, dando seguimento aqui à pauta, não há, então, ninguém inscrito no 115. Encerramos, então, a ordem do dia e abrimos as inscrições no grande expediente. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos daqui para frente, por favor. Primeiro vereador inscrito, vereador Fu, na sequência Santão, depois Anne e Marcelo Guido. Então, está invertendo o tempo, o Santão vai falar na frente do vereador Fu, então. Na sequência, vai falar o Fu e a Anne. Som, alô, 1, 2.
Bom, senhor presidente, eu não ia falar nada, mas eu fui citado por 2 vereadores de uma forma bastante apropriada, inclusive, né? Agora, veja bem, a população cobra a gente. Os meus eleitores me cobraram e eu tenho que ter posicionamento. Eu tenho que responder aos meus eleitores. É a essas pessoas que eu devo toda a explicação do meu mandato. Só eles e ninguém mais. Sempre foi assim e sempre será dessa forma. Qualquer pessoa que vier me procurar, eu vou fazer aquilo que está determinado no meu cargo de vereador, que está no regimento interno, Roberto Fu, inclusive os atos de fiscalização, principalmente. Bom, não sou eu quem disse que recebeu a prefeitura com um déficit de 300 milhões. Foi o secretário. Foi ele, não foi eu. E agora publicaram aí no Diário Oficial da União que não, que no dia 24, no dia 31 de 12 de 2024 tinha 460. E foi trazida essa informação aqui, não foi? Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso é o seguinte, a população está falando, Santão, que loucura é essa? Por isso que eu fiz um pedido de informação e disse, darei publicidade posteriormente às respostas. Eu também estou com dúvida. Vamos lá. Minhas perguntas são muito simples. O vereador que subscreve nos termos do artigo 160, requer informações sobre o caixa da Prefeitura do ano de 2024, com envio das seguintes informações e documentos. Saldo do caixa da Prefeitura ao término do mandato do ex-prefeito. 2. Justificativa para o déficit de 300 milhões mencionado pelo secretário, incluindo detalhes sobre as causas e medidas adotadas para sanear a situação. Não fui eu quem falou esse número. 3. Esclarecimento sobre a informação publicada no Jornal Oficial, número 5497, com a data de 27/5, que menciona o superávit de 460 milhões. E 4. Solicita esclarecimento sobre a diferença mencionada entre 2 e 3. A gente não está falando de R$1.000, David. A gente está falando de um montante de 760 milhões de reais. Pô! E alguém vem falar aqui ainda que a gente está criando polêmica? Ah! Pelo amor de Deus, hein? Vereador Antônio, muito obrigado pela sua educação. Falou que vai me auxiliar a entender. Obrigado. Falando sério, sem cinismo. Tá? E para o senhor, vereador Giovanni Matos, parabéns por tomar posição. Não ficou em cima do muro dessa vez. Uma parte, vereador? Então, tá bom. Tudo bem. Próximo inscrito, vereador Roberto Fu. Com o tempo da vereadora Aniada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. No grande expediente, senhor presidente, eu vou abordar 2 assuntos. Um assunto corriqueiro que essa casa conhece há muitos anos, desde quando cheguei, que é a Lagoa Dourada. E o outro assunto, até quero ceder uma parte à Vossa Excelência, vereadora Aniada, até porque hoje pela manhã, bem cedinho, hoje uma quinta-feira fria, e logo pela manhã recebi um recado de uma mãe lá do Patrimônio Selva, que lá parece que estava 4 graus. Muito frio, muito frio. E logo após recebi a ligação de Vossa Excelência e me dirigi lá para o Canil, ou para a ONG onde Vossa Excelência trabalhou durante muitos anos e hoje ficou abismada com a situação que encontrou. E chegando lá logo pela manhã, acho que nós temos um vídeo ali, primeiro dos cachorros latindo. Essa é da Lagoa Dourada, o cartão postal da Zona Sul, mas se puder inverter, meus amigos aí da multimídia, está logo seguido. Então, todo mundo sabe o que aconteceu. Londrina ficou conhecendo uma situação, sabe, desagradável, uma situação que eu não sei se é ou se não é, se fizeram tempestade em copo d'água em relação a essa ONG. Mas quando alguém toma a frente para cuidar, eu acho que tem que cuidar e oferecer melhorias. Mas o que eu encontrei lá, e não estou aqui degradando em cima de ninguém, mas estou cumprindo com o meu papel de vereador, o que eu vi lá entristece a gente. A imprensa estava lá, cachorro brigando, fezes para todo lado, uma noite fria, que eu imagino quanto que não deve ter dado de madrugada
não tinha uma cobertinha para os cachorros, e aquilo nos preocupa. Não sou aqui o vereador da causa animal. Essa causa foi muito bem defendida, primeiramente pela Dani Ziober, aí depois entrou Vossa Excelência, vereador David Weasley, que defende muito bem, aí entrou Vossa Excelência Aniada, mas isso aí é desumano. Todo mundo sabe a minha linha de trabalho, né? Mas não tinha como não estar lá para ver de perto e constatar. Eu já cheguei lá, já estava um pouco tarde, olha a situação que estava aquilo. Ao invés de aumentar as pessoas para cuidar, diminuíram. Então, falei com Vossa Excelência, nosso presidente, Matheus Tum, até convidei para que Vossa Excelência fosse lá, não consegui falar com Vossa Excelência, vereador David. Vossa Excelência, isso aí é outro canil, um canil que a gente foi lá. E eu estou perguntando mais uma vez aqui, o que falta para Londrina assumir a responsabilidade que é dela? Cuidar dos animais. De quem que é essa responsabilidade? É de vereador? É de protetores aí que tem 10, 15, 20, 30 animais, 40, 50 dentro de casa e às vezes falta até ração? Então nós estamos visitando alguns canilos na cidade de Londrina, visitando em outra cidade do estado do Paraná, que nós queremos saber o que está faltando para Londrina assumir a verdadeira responsabilidade que é do poder público. Uma parte com muito prazer, Vossa Excelência, vereador David. Da sua primeira fala, eu gostaria de te fazer uma pergunta com todo o respeito a Vossa Excelência. O senhor sabe há quanto tempo que a CMTU assumiu essa situação? Assumiu agora no mês de maio, não faz muito tempo, não sei se foi dia 8 ou dia 10, mas estamos junto com a comissão que Vossa Excelência também faz parte, buscando todas essas informações, mas estou sabendo que foi em maio. E só mais uma pergunta a Vossa Excelência. O senhor sabe quem que deixou chegar nessa situação? Olha, isso eu não estou em debate aqui, nobre vereador, até porque eu já visitei muito a ONGiada. Inclusive, eu tenho vídeo com meu filho de 2, 3 anos pedindo ajuda para a ONGiada. Mas do jeito que eu vi hoje, eu nunca tinha visto, honestamente. E tem meus vídeos que eu posso apresentar para qualquer vereador aqui. O meu filho com 2, 3 aninhos, nós lá visitando a ONGiada. Em relação a quem deixou chegar nesse ponto, através do nosso pedido de informações, nós vamos ficar sabendo. Muito então, obrigado, vereador. Se Vossa Excelência quiser uma parte também, vereadora Anne. Uma parte, vereador. Com muito prazer. A respeito dessa visita que eu convidei o senhor, é referente a essa noite muito fria que fez na cidade de Londrina, aonde existe uma intervenção agora na Associação Defensora dos Animais, onde a CMTU é responsável. Infelizmente, ao chegar na associação, que é na minha casa também, me deparei com a imagem dos animais sem cobertas. Isso, nos 12 anos que eu fiquei à frente da ONG, nenhum dos animais dormiu sem coberta, numa noite fria como ontem. A questão aqui é, de quem é a responsabilidade da noite de ontem? Quem estava à frente da instituição ontem à noite? Não interessa quem deixou chegar. E eu digo para todos, quem deixou chegar nessa situação foi a sociedade que abandonou esses animais. Foram os irresponsáveis que levaram os animais naquele abrigo, que não tinha condição de aceitar tantos animais assim, mas, apesar de não ter condição, foi aceitando mais do que podia. Então, a responsabilidade é de todos. Não existe um culpado. É a sociedade que tem que tomar essa responsabilidade de volta. É o poder público que tem que ser responsável por isso. São as pessoas que abandonaram esses animais que causam maus tratos. São as pessoas que fazem da causa animal uma causa midiática e transforma isso num circo. Só que aquilo lá não é um circo. Aquilo lá são vidas que sofrem. E ontem eu vi os animais sofrendo. Ontem eu vi os animais com frio. Ontem eu vi os animais nadando em fezes. E isso é inaceitável quando se tem uma diretoria de bem-estar animal à frente disso. Não importa se é 1, 2, 10 dias. Quando você assume uma coisa, ou você assume de verdade, ou você não faz.
Ou então você pede ajuda, como eu pedia diariamente ajuda. E nunca fui atendida. Então, assim, chega de procurar culpados e vamos nos juntar para resolver o problema. Enquanto fica se degladiando de quem é a responsabilidade, quem fez, quem não fez, os animais estão lá padecendo. Então, a causa animal ela precisa de pessoas que tenham ação efetiva para resolver o problema. E o DBEA precisa, foi para isso que ele foi constituído. Diretoria de Bem-Estar Animal. Muito obrigado. Fu, só para terminar? Permite? Sim. Eu deixo a Lagoa Dourada para terça-feira que vem. Só para finalizar, Fu, exatamente, acho que essa causa é de todos e o poder público da gestão, principalmente as outras gestões fora do Marcelo Bellinati, desde o Quiref, foi muito omissa enquanto a causa animal. Porém, Fu, ninguém colocou uma arma na sua cabeça ou de outra pessoa e mandou encher com mais de 800 animais um local. Isso aí é responsabilidade de cada um. Obrigado, Fu, valeu. Muito obrigado, vereadores. Próximo inscrito, vereador Marcelo Guido. Boa tarde a todos. Vamos lá. Mais uma vez, parabenizar um grande atleta aqui da nossa cidade de Londrina. Congratular o atleta Vinícius Figueira, que foi vice-campeão pan-americano na modalidade de karatê, classificando para o World Games e também para o Campeonato Mundial que vai acontecer esse ano. E atleta daqui, viu, presidente? Atleta de Londrina, pé vermelho, um karateca aí que está fazendo o nome para a nossa cidade. O Pan-Americano que foi agora no México. E também Gabriel Nascimento, que é atleta daqui de Londrina, faz parte da seleção brasileira também, Regis. Atleta que foi campeão, vice-campeão por equipe. O Vinícius Figueira, ele foi campeão, além da categoria dele individual, ele foi campeão na equipe também. Então, parabéns. E agora um assunto muito importante que eu gostaria de apresentar para vocês, nobres colegas, servidores desta casa, munícipe, enfim, toda a população londrinense. É uma campanha de grande importância, sobretudo neste momento em que estamos passando, enfrentando temperaturas tão baixas em nossa região. Gostaria que o aquário pudesse colocar. Isso aí é bacana, ó. Campanha do cobertor. Inclusive, estou aqui com dois voluntários que fazem um trabalho incrível. Nossa querida Vilmara, voluntária na ONG Viver, Hospital do Câncer, e o Benatti também, né? Os voluntários do Hospital do Câncer de Londrina estão promovendo a campanha do cobertor para proporcionar maior conforto para os pacientes. E a partir de R$ 40 doados por meio de Pix, diretamente, isso é importante, diretamente para o hospital, é possível aquecer um paciente. Assim, eu convido todos a participarem desta campanha tão importante para um atendimento mais humano e aqueles que já se encontram em um momento um momento de vulnerabilidade. Então, é uma campanha muito bacana para a gente realmente fazer a diferença na vida deles. Por que o valor seria direto para o Hospital do Câncer? Porque eles precisam de um cobertor, do valor em caixa, porque eles precisam ter padrão nos cobertores. Se a gente aceitar vários cobertores, vem cores de todos os lados, né? Então, o cobertor será padrão ali para o hospital. Então, agradeço e é uma campanha muito importante. E para finalizar, nós temos 1 minuto e 15. Gostaria aqui, na minha primeira fala, se eu não me engano, aqui no plenário, presidente, foi de não gastar energia com brigas. O David falou muito bem, viu, David? Parabéns quando você fala dessa gestão e da passada. Porque o vereador fazendo política, para jogar a culpa só no que está hoje, que tem 5 meses, os números, né, Jessicão? Os números são claros. Então, não adianta a gente querer aqui postar, divulgar. A gente tem que realmente, todos esses vereadores aqui, unir e ver qual é a situação. Eu acompanhei o nosso presidente aqui ontem na audiência com o secretário Éder, e ele esclareceu de uma forma muito clara, né, presidente?
Então, eu entendi, e aí eu acho que a gente precisa realmente somar forças dos vereadores, né, Cid? O que está acontecendo? Os números não mentem. Existe SEI. Vamos pedir informação, colocar, de repente, os responsáveis do passado, e não digo o passado, desculpa, presidente, o passado eu estive junto também, fui secretário da gestão passada, viu, Santa Fé? De repente, não é nem da passada, antes do ex-prefeito, também pode ser? Só um momento, vereador. O senhor precisa de mais tempo? Não. Então, então tá bom. Então, de repente, por sessão a gente... de palavra, então, o vereador Sidney Matias passa para o vereador Matheus, por exemplo, a gente fez uma audiência aqui com os professores, de repente fazer uma audiência, uma discussão em relação aos números, os valores, o que realmente está se passando, né? Eu acho que temos que gastar energia com bons projetos, boas discussões, para que... Uma parte, vereador. Para que realmente nós consigamos somar força para o município de Londrina. Uma parte. Vereador, obrigado pela parte. Vereador, nós estamos há 5 meses da atual administração. E durante 5 meses, a atual administração vem falando da administração anterior. Nós fizemos parte da administração. É falta de respeito você, numa reunião, a atual administração, secretários, falar da administração anterior de uma pasta onde eu fui responsável. Não dá para admitir. E a população lá fora está nos cobrando. Está nos cobrando. Se tem problema de administração anterior, por que não foi pego na equipe transição? E só agora vem à tona. Isso aí está criando tumulto entre nós, vereadores aqui, que isso é uma falta de respeito com nós. Está envolvendo nós, vereadores. Então, peço à atual administração, comece a trabalhar, comece a mostrar, anda nos bairros. Não dá para atender mais, não dá mais para defender a atual administração da maneira que está. Então, a gente pede, né? Eu, como vereador, eu ando muito na zona rural, ando muito na zona norte, em toda a cidade. Está um caos, gente. Saúde é um caos, educação é um caos, tudo um caos. Então, está na hora de trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar junto com nós, que somos vereadores. Obrigado pela parte, vereador. Regis, eu concordo, nós temos que todos estar... Mas esse caos veio agora, Regis? Então, é nesse sentido que nós estamos falando. Nós precisamos realmente unir forças, pedir de informação, fazer audiência pública, fazer uma discussão que realmente faça diferença na vida do cidadão londrinense. Próximo inscrito, vereador David Weasley. Declinou? Próximo inscrito, então, vereador Matheus Tum, com o tempo do vereador David Weasley. Bom, presidente, muito obrigado. Eu venho aqui também manter a minha posição no que me manifestei hoje pela manhã nas minhas redes sociais e acabou gerando uma certa repercussão na cidade, já foi transmitido na televisão pelo Rodrigo Marini, e eu fico feliz, porque são posições como essa que faz as pessoas se coçarem, Regis. E eu vou repetir aqui o que foi dito pelo ex-prefeito Marcelo Bellinati, a única coisa que foi dita por ele: parabéns, Londrina. A Prefeitura de Londrina apresentou as suas contas e encerrou com um superávit de 460 milhões. Ele não acusou o atual prefeito que está falando que deixou rombo, ele não falou para o Thiago Amaral, não foi um recado para o Thiago Amaral, ele pegou a única coisa que foi reproduzida aqui nesse telão, vereador David. Está aqui. Foi quem assinou isso aqui, ó, foi a Beatriz Teixeira, controladora interno. Foi ela que assinou, e com certeza com aval das secretarias de planejamento, de fazenda e do próprio prefeito, senão não estava no diário oficial. É um documento público oficial, que o prefeito apenas replicou na internet. E aí gerou uma confusão, por quê?
porque o atual prefeito foi na rede social e falou que o ex-prefeito estava mentindo de um documento público que ele mesmo compartilhou nas suas... compartilhou não, que é um documento público obrigatório que consta no jornal oficial do município. O prefeito Marcelo Bellinar não fez nada. Como disse aqui o vereador Santão, não foi ele, não foi o vereador Santão, não foi o vereador Matheus Tum, mas essa história eu só chego em uma conclusão. Agora, no atual momento, falei agora há pouco com a vereadora Jéssica, eu nunca, em 4 anos como vereador, recebi o tanto de mensagem que eu recebi, vereador Fu. 160 mensagens, quase para ser exato, na última semana, da situação que está as UPAs da nossa cidade. E eu tenho certeza também, porque as pessoas que mandam para mim falam, eu já falei com o vereador tal também, estou pedindo a sua ajuda também, mas é só digitar UPA ali na minha busca do celular, nunca foi tão solicitado. O meu telefone é o mesmo de sempre. O vereador Fu falou para mim hoje de manhã, acho que é a segunda vez que eu te liguei, eu falei a primeira vez foi lá na torcida Falange Azul, faz 15 anos, Fu. O telefone que o senhor ligou é o mesmo. É o mesmo. Eu nunca troquei de telefone, mas os números são os mesmos. Agora a gente vai falar de número, vereador Guido, como o senhor falou aqui na sua fala. Está aqui o número. Foi o que foi dito. Venha então com os números de fato, escritos num documento oficial, e apresente. Aí eu acredito que a gente pode começar a construir. Porque dizer, olha, lógico, se todo mundo, qualquer um que sentar na cadeira de prefeito, vereador Regis, e falar assim, olha, eu quero pavimentar todas as estradas rurais de Londrina, tem orçamento para isso, vereador Regis? Não tem, então é déficit. Não tem, vereador Chavão, não tem como recapear todas as ruas da Zona Sul, porque não tem o dinheiro. Então atribui o déficit, a gente tem que cortar despesas para chegar no final do ano, e eu faço a aposta que os senhores quiserem, que nós vamos chegar no final do ano, diante das falas do secretário Rambalducci, que está cortando 28 milhões de reais por mês das secretarias, que vamos chegar no final do ano, o prefeito Thiago Amaral vai vir aqui nesta casa, através da audiência pública, vai falar o quê, vereador Valdir? Temos superávit. Aí começa a mudar o discurso, aí começa a fazer investimento. Mas o que eu, como vereador, quero? Que viremos esta página, paremos de apontar o dedo e começamos a mostrar soluções, porque os problemas estão chegando. E não é de hoje que está chegando. Está chegando, sim, desde a administração passada, só que a gente era bem atendido quando procurava o gabinete do prefeito para levar as demandas da população. Hoje nem sequer. Eu fui procurar o prefeito Thiago Amaral para uma reunião, falou que não podia me atender. O secretário, não sei nem se é chefe de gabinete, diz que não é mais chefe de gabinete, que a gente não sabe mais, está uma confusão, que diz que agora a chefe de gabinete era a chefe do Enicom, mas era o Felipe Prochet que estava fazendo essa parte. Liguei, falou 5 minutos, eu te retorno. Até hoje não retornou, e quando a gente vai no gabinete do prefeito, não nos atende. Então, assim, tem secretário ainda que nos atende. Mas a gente vai levar as demandas, que não é minha, vereador Regis, é do povo. Uma parte, vereador. E as pessoas não... Só um minuto, vereador. E a gente não está sendo recebida. Não estamos sendo recebidos. Então, assim, estou encaminhando, eu tenho como provar. Eu encaminho mensagem, nem resposta a gente tem, vereador Regis. Eu não votei nenhum projeto contra o prefeito Thiago Amaral aqui nesta casa esse ano. Inclusive o do aumento de salário. Eu tenho meu direito de cobrar. Cobrar o quê? Que pare com essa picuinha e começamos a trabalhar. Eu me coloco à disposição. Se o prefeito está com dificuldade, trabalhei na prefeitura 4 anos, como vereador mais 4 anos, estou à disposição para ajudar. Mas já está feio e já está enchendo o saco essa discussão. Que tem superávit, tem rombo. Meu amigo, casou com a noiva feia, agora tem que assumir. Não dá mais para a gente ficar aqui apontando o dedo para a administração passada, enquanto os problemas estão batendo na nossa porta, e a população está nos cobrando resultado, nos cobrando posição, e o serviço não está chegando. Então, se a noiva fosse bonita, ninguém ia estar apontando, né? Não, é culpa da administração passada. Então, assim, eu acho que está na hora da gente começar a focar mesmo os trabalhos. Pô, o prefeito da cidade vinha a público para falar que o outro estava mentindo de um documento que ele mesmo publicou.
Está aqui, ó. Está no site oficial, eu imprimi no site oficial da prefeitura. Então, assim, projeção de déficit, gente, isso existe. Se o gestor está fazendo conforme o interesse da administração dele, e ele não consegue fazer o que ele está fazendo, é lógico que vai ter projeção de déficit. Mas eu tenho certeza que se o prefeito Thiago Amaral realmente apertar o cinto, saber priorizar as demandas e aplicar o dinheiro da economia no momento certo, nós vamos ter resultado no final do ano. O resultado vai ser o quê? Superávit. E aí, em contrapartida, enxugando esses gastos, tendo condições, vereador Regis, de investimento no final do mandato com as projeções de déficit, com as projeções de superávit, aí sim a gente pode, emenda parlamentar para a prefeitura, olha, eu tenho aqui tantos milhões, como sempre foi feito, para asfalto, para melhorar a saúde, eu vou construir tantas UPAs, tantos postos de saúde. Então, gente, eu acho que esse é um desabafo, a gente precisa, me coloca à disposição para a gente poder construir políticas públicas de qualidade, mas essa discussão de quem deixou ou não deixou dinheiro em caixa, já ficou lá no dia 31 de dezembro do ano passado e começou uma nova história no dia 1º de janeiro desse ano. E ninguém colocou a arma na cabeça de ninguém e falou, seja candidato, administre a cidade como ela está e bola para frente. Vereadores, eu sou o próximo inscrito. Pela ordem, senhor presidente. Por favor, vereadora Jéssica. Eu estou sem internet no meu computador, gostaria de me inscrever e passar a palavra para o senhor. Muito obrigado, vereadora Jéssica. Então, falarei por 2 tempos. Pode colocar, por favor, vereador Guido. Vereadores, eu não tenho um perfil polêmico. Eu não sou um vereador que fico fazendo, como que eu posso dizer, querendo lacrar. Eu não tenho esse perfil, trato a todos com muito respeito. Eu creio que, embora nós tenhamos divergências, não faz parte do meu perfil ficar atacando. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Inclusive, gostaria que o vereador Santão estivesse aqui para nos ouvir também, ele teve que se retirar, porque sempre tivemos um bom relacionamento, e a citação que eu fiz aqui durante a minha fala foi como eu faço com qualquer vereador Valdir, vereador Marinho, citando apenas ali, porque eram pessoas que estavam olhando para mim, em momento algum foi provocativo, e, obviamente, que nós queremos que a cidade continue bem, independente do lado político que nós estejamos, seja ao lado do prefeito ou não. Eu queria pedir a atenção de todos os vereadores, também do vereador Matheus Tum, acabou de falar aqui. Eu queria que fosse projetado aqui, por favor, essa explicação que pela Comissão de Finanças eu quero passar para vocês. Esse aqui foi o material apresentado ontem na nossa audiência pública. O que é o rombo que se fala dos 300 milhões? Nós tivemos na LOA uma receita superestimada de 89 milhões. O que é isso? Uma receita que foi prevista, mas não foi realizada. Então já gera 89 milhões. Próximo, por favor. E se for passando, em relação à educação, 88 milhões de despesas não previstas no orçamento. Nós superestimamos a receita e não previmos a despesa. Pode passar, por favor. Em relação às obras, teve um valor, só pegar aqui no final, pode passar que no final vai ter explicação de todos. No último slide, por favor. Inclusive de espaços administrativos falando sobre a falta de dotação orçamentária, previsão orçamentária. O que é o final dos 300 milhões de rombo que nós falamos? No último slide, por favor. Veja bem, então, no anterior, por favor. Então, nós tivemos uma receita menor do que a prevista, que foram 89 milhões. Uma falta de previsão orçamentária da educação de 88 milhões. Ou seja, nós previmos um orçamento, uma receita que viria, e não previmos uma despesa. Em relação ao transporte coletivo, 104 milhões, e da coleta do lixo, 32 milhões, que dá os 313 milhões. A palavra mais adequada não é rombo, mas houve uma falha na gestão e nós verificarmos o que realmente nós teríamos, porque nós superestimamos em 89 milhões a receita. Eu digo nós porque foi a Câmara também que aprovou. Há uma falha geral, então nós estamos todos no mesmo barco, que é Londrina. Então houve uma falha também quando nós aprovamos isso, e precisamos ser justos em dizer. Houve uma superestimativa de 89 milhões e uma falta de previsão orçamentária dessas 3 categorias: educação, transporte coletivo e coleta do lixo, que totalizou os 313 milhões que estão falando de rombo. O que eu queria explicar aqui para o vereador Santão e a todos os vereadores? Estou citando com muito respeito porque foi a preocupação e o pedido de informação que ele trouxe. Nós primeiro estamos falando de estimativa de receita e despesa.
E em relação ao que o prefeito Marcelo Bellinati fala sobre o superávit financeiro, é de caixa. Então, são situações diferentes, não tem como somar aqui a estimativa com o caixa e falar que nós temos 700 milhões de diferença, porque são assuntos, do ponto de vista contábil, diferentes. Então, é isso que eu queria trazer esclarecimento. Houve uma falha geral de gestão, inclusive quando passou pela Câmara Municipal. Nós deveríamos ter questionado isso. Será que não está superestimado? Todos nós aqui que estávamos na Câmara, passou por nós também. Então, nós precisamos começar a avaliar melhor isso, porque agora causa essa instabilidade de gestão. Estou falando com muito respeito a todos os vereadores, independente de que maneira estejam questionando, se são do lado do prefeito ou não. Mas são pontos diferentes, não divergentes, diferentes, de se analisar contabilmente. Isso que eu quero deixar claro. E agora, o questionamento que nós ainda fazemos, em relação, é isso que eu queria questionar, vereador Matheus, ao que o Marcelo Bellinati citou sobre o pagamento do Fundo de Previdência. Porque nós não encontramos dotação orçamentária, não há empenho para isso. Porque é simplesmente um superávit atuarial. O que a ciência atuarial faz? Ela trabalha com eventos passados, prevendo o que pode acontecer no futuro, e faz uma previsão da nossa Previdência para o ano de 2124. Então, lá em 2124, nós alcançaremos o superávit de 600 milhões que o prefeito fala. Mas isso não está em caixa, até porque, imagina, numa prefeitura de orçamento de pouco mais de 3 bilhões, como que dentro de uma gestão nós vamos pagar 8 bilhões? É muito difícil que em dois mandatos consiga isso. Então, esse é o nosso questionamento, com muito respeito. Eu digo aqui, não estou aqui para fazer polêmica, estou aqui para trazer a realidade dos fatos. Por isso que é importante que os vereadores participem das audiências. Nós tínhamos aqui alguns vereadores, outros não podiam estar, mas estavam as representações, porque tudo isso foi trazido à tona. Então, é prudente que, dentro daquilo que está apresentado, seja questionado. Em relação a ex-prefeito citar que nós temos mais de 400 milhões de superávit financeiro, mas não são disponibilidades. É um ativo, mas não há disponibilidade de caixa para utilização, porque mais de 200 milhões era Previdência, mais de 180 milhões já de fontes vinculadas, sobrando apenas 29 milhões, que é a disponibilidade que nós temos realmente para utilizar no município. Então, isso é o fato que eu quero trazer para vocês, em relação à Comissão de Finanças também. Estou à disposição para que todos os vereadores participem conosco, questionando, sem polêmica, sem politicagem, sem querer lacrar, mas diante dos fatos, aquilo que nós temos, isso que eu queria expor a todos vocês, e com muito respeito a todos os vereadores, ao vereador Antônio, ao vereador Santão, com muito respeito, sempre tratando da realidade do município. Uma parte, vereador Matheus. Vereador, obrigado pela sua... E parabéns por reconhecer também essa, vamos se dizer, falha. Mas eu não vejo como falha, vereador da Câmara, porque a gente precisa saber, é importante que os secretários tragam aqui também, da onde que é essa estimativa de receita, o que é a previsão de gastar e não gastar. Porque, como eu disse aqui, a gente pode ter a previsão de pavimentar todas as estradas rurais. A gente vai ter dinheiro, vereador Regis? Não. Então, a previsão existe, mas não existe o dinheiro, e não existe o orçamento. Eu quero citar uma frase aqui, dita pelo secretário Rambalducci, também, numa entrevista à CBN, dizendo aqui, sobre as contas do município, que serão dadas pelo prefeito Tiago Amaral, o economista ressalta que, de acordo com os primeiros dados recebidos, estão todas equilibradas. Isso no início da administração. E aí, o prefeito Tiago Amaral postou isso ontem também nas suas redes sociais, que eu tirei um print para a gente poder trazer aqui também, que existe, foi postado aqui, esclarecimento sobre 2024, fontes livres, 24 milhões de reais. Ou seja, o que se fala é o seguinte, herdamos um rombo. Cadê esse rombo? Esse rombo é orçamentário, é de previsão, olha, não vamos arrecadar o tanto que a gente vai gastar. Isso acontece basicamente todos os anos. É uma questão de gestão, é o que eu volto a dizer. Meu amigo, nem tudo são flores. A gente precisa de gestão para poder equacionar isso e poder ter planejamento. E eu volto a dizer, coloco minha mão no fogo, que no final do ano o prefeito vai vir aqui e falar, temos superávit. Obrigado, vereador. Vereador, eu concordo sempre que se for tratado dentro de um contexto. É o que eu disse aqui no início do pequeno expediente, o senhor não estava, mas se o senhor assume uma empresa e eu digo, olha, o senhor tem 1 milhão de disponibilidade, só que, na verdade, desse 1.900.000 está destinado para o pessoal, mais
50 mil reais destinados a poucas penalidades, sobrando apenas 50 mil para desenvolver projetos, essa é a realidade. Nós temos que trabalhar com a disponibilidade, isso que eu quis expor aqui, mas muito respeito a todos os vereadores, estamos à disposição também para discutir na Comissão de Finanças. Estava com o Emanuel ali porque está pelo computador dele. Não temos mais inscritos. Vereadores, não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra, nós informamos que a pauta da 32ª sessão ordinária será realizada em 3 de junho de 2025, estará disponível no site para consulta até segunda-feira às 14 horas. Nós solicitamos a confirmação de presença para verificação de quórum. Peço que registre minha presença, por favor. Registra minha presença, senhor presidente. Vereador Valdir Santa Fé, presente. Pela ordem, senhor presidente, registra minha presença, Vereadora por gentileza. Flávia Cabral, presente. Presidente, registra a minha presença, por favor. Vereadora Aniada, presente. Registra minha presença, senhor vereador. Vereadora Jéssica, presente. Pode fazer pelo microfone, vereador. Registrou? Bom, todos já registraram. Agradeço aos vereadores, servidores, assessores que participaram dos trabalhos desta data e àqueles que acompanharam a sessão. E, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15 horas e 57 minutos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.